semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. Entrando, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscitasse. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Até aqui a leitura da Santa Palavra de Deus. Jesus, ele veio a este mundo, cumpriu a sua tarefa que o Pai lhe incumbiu, e após a crucificação, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ao qual nesta noite nós estamos aqui usufruindo da sua maravilhosa presença. Nas palavras de John Stott, o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. O conceito de ressurreição constitui seu cerne. Remover esse conceito é destruir o cristianismo. São essas palavras do grande pregador John Stott. A ressurreição de Cristo declara que ele é de fato o Filho de Deus, conforme afirmou ser. Em Romanos capítulo 1, esse versículo quero ler com todos vocês, versículo 4, é uma palavra muito importante, declarando Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, declarando Filho de Deus em poder segundo o Espírito. Aleluia! Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele vive. Também prova que seu sacrifício pelo pecado foi aceito e que a obra da salvação foi completa. Irmãos amados, nós como cristãos muitas vezes duvidamos das santas palavras de Jesus, que ele disse nas suas palavras que aqueles que lhe pertencem, ele tem escrito seu nome nas suas mãos, e também na mão do Pai, é simbolicamente. E ninguém, disse Jesus, os arrancará das minhas mãos. Jesus, ele pagou um preço muito elevado, para que eu e você fôssemos salvos, conhecêssemos esta grande obra que Jesus tem praticado. Esta obra da salvação, ela é completa. Os que creem no Salvador podem andar e devem andar em novidade de vida.
Aleluia. Porque, pois Ele está vivo, Ele dá poder. Cristo está vivo, Ele dá poder. Vocês podem imaginar o que o Pai Celestial colocou em ação quando Jesus Cristo estava ali na sepultura. Os céus entrou em ação para que Cristo ressuscitasse. E quando Cristo ressuscitou, não precisavam os anjos remover a pedra para ele sair. Ou precisavam? Os anjos removeram a pedra para que os homens pudessem entrar e ver o milagre que Deus fez. Porque Jesus, Ele não tem mais, depois da ressurreição, não tem mais obstáculo, nem parede, nem porta, nem janela. Porque Ele é eterno, Ele vive, aleluia. E meus amados, este Jesus que ressuscitou, também mostra que Ele é o juiz, que um dia virá e julgará o mundo. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, declara isto muito claro, muito forte. Ele, Jesus, Ele é o juiz. O Pai entregou a Ele todo o poder, entregou a Ele toda a autoridade. E Ele julgará através da sua palavra. Jesus ressuscitou. Definitivamente não há nada que possa provar que Ele permanecia morto. Mas não é de se surpreender, portanto, que Satanás tenha atacado a verdade da ressurreição. Ninguém mais do que Satanás estava interessado em colocar na mente, no coração do povo que Jesus não ressuscitou. A primeira mentira de Satanás é a ideia de que os discípulos entraram no túmulo e roubaram o corpo. Essa era a primeira ideia que ele jogou para o povo, que os discípulos, coitados, tremendo de medo, não acreditaram na ressurreição, não acreditaram que Jesus ressuscitou. Eles tinham medo que os discípulos foram lá com poretes e com espadas e mataram os guardas ou destruíram os guardas e neutralizaram os guardas para tirar a pedra, remover a pedra e roubar o corpo de Cristo. Que coisa estranha, né? A primeira mentira de Satanás. E Mateus 28, 11 a 15, podemos ler. Algo extremamente impossível. O túmulo ficou sob forte vigilância dos soldados romanos. O Pilatos, ele ordenou um comando inteiro, porque os fariseus, os saduceus, os escribas chegaram a Pilatos e disseram: olha, Pilatos, é o seguinte, nós precisamos agora vigiar 3 dias. 3 dias agora é crucial. Nós precisamos fechar o túmulo, trancar, selar com o selo do Pilatos, ali do governo romano, e para que não os discípulos venham roubar o corpo de Cristo. Veja, eles prepararam essa artimanha. E depois disser que Jesus ressuscitou. Então, o segundo mal seria maior do que o primeiro. Eles reconheceram que cometeram um erro terrível. Que eles cometeram um erro terrível em ter matado Jesus. Agora, Jesus está na sepultura e eles dizem: olha, o segundo erro será maior do que o primeiro. Quando os discípulos saírem e declararam que Jesus ressuscitou, então colocam um comando inteiro.
armado até os dentes, que ficam vigiando, coloca ali um comandante que cuida da guarda, porque não colocaram qualquer pessoa lá para dormir, de jeito nenhum, porque eles tinham ordem do governo e eram vigiados, toda hora lá estava o comandante vigiando, todo mundo lá em prontidão. Se os discípulos chegarem para invadirem o sepulcro, eles seriam destruídos ou atacados. Mas os discípulos estavam trêmulos, estavam escondidos, estavam completamente fora de si, não sabiam mais o que pensar, o que fazer, eles estavam se escondendo. Então, o maior obstáculo era o fato de os próprios apóstolos não crerem que ele ressuscitaria. Tendo em vista a sua incredulidade, por que roubariam o corpo de Jesus? Por que tentariam roubar o corpo de Jesus para fraudar a ressurreição? Não havia nem motivo, não havia nem necessidade, porque não havia possibilidade de fazer isso. A segunda mentira é a ideia de que, na verdade, Jesus não morreu. E isto espalharam. Quem olhou sexta-feira SBT? Alguém ligou a SBT? À tarde? Ninguém, que bom. A maior fraude, um filme de 2 horas, olhei todo ele. Onde eles declararam assim, publicamente, que Jesus não morreu. Jesus, ele só estava em coma, e lá no sepulcro ele reviveu e não morreu, mas estava vivo. Um filme que os obreiros deviam ter visto para nós combater esses erros fraudulentos, mentirosos, que Jesus Cristo, ele só padeceu, só sofreu, mas não morreu. E a segunda mentira de Satanás é que Jesus não morreu, mas desmaiou apenas e recobrou a consciência ao ser colocado no túmulo, onde a temperatura era mais baixa. Não dá para crer, né? Não dá para entender. O corpo morto que precisava calor, né? Para ressurgir. Agora, veja só, esse ambiente de uma temperatura mais baixa, este deveria causar o reviver de Jesus. Agora vejam só, mas Pilatos fez questão de confirmar a morte com o centurião. Mateus 15, este versículo preciso ler. Mateus 15, é muito importante, onde está escrito 15, 47 e 48. Nós já vamos ler esse versículo aqui da palavra de Deus, que nos mostra sobre como os guardas e como o Pilatos reagiu, né? Aqui eu passei. Onde diz a Bíblia Sagrada, eu irei, me perdoe, Marcos 15, por favor. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido.